Então, vamos falar um pouquinho do T100, tá, pessoal? Muita gente está me perguntando sobre o uso, forma de usar, tá? O T100 é um produto sistêmico, né? É um produto que vai combater a praga existente lá nos caules, né, das plantas. Isso serve tanto para jardinagem, né? Todas as espécies de palmáceas, né? Assim como coqueiros, tá? A gente tem problemas em jardins, né? Viveiros, também o pessoal que tem ornamental, né? Então o pessoal procura bastante por esse produto, né? É um produto que teve a sua aprovação de 95, 97%, tá? Na prática, no uso, né? Então a forma de aplicação dele é muito simples, né? Não é uma forma assim que seja uma forma difícil de aplicar, né? Para produtores, o pessoal tem aplicadores, né? Tem aplicadores, né? Que faz a injeção, né? Via catéter na planta, no caule, né? Mas o pessoal, a maioria não tem o aplicador porque tem um custo muito elevado, né? O custo hoje de um aplicador desses aí tá na faixa de 1.700, 1.800 reais, não tem necessidade. Tendo-se uma furadeira, né, 12, 14 milímetros, você consegue fazer os furos na planta, né, divididos em torno de 8 a 10 furos, tudo depende da planta, né, do tamanho. Por isso sempre é bom pedir orientações, né. O pessoal que compra no Mercado Livre, na Shopee, na Amazon, né, é sempre bom tentar o contato conosco, né, e buscar uma orientação correta, porque depende muito da planta, do tipo de planta, essas coisas assim. Por isso é muito importante o contato conosco, para o pessoal do nosso setor técnico possa te auxiliar, tá? No uso correto desse produto. Sempre se recomenda, se indica, né, fazer o uso também do feromônio, tá? Para você combater o bicudo, o palmarum, né, Econfons palmarum, que é a praga que mais afeta essas plantas ali, coqueiros, palmares, a gente sempre indica fazer um uso contínuo, tá? Tanto do feromônio como do T100. Claro que com o T100 se faz intervalos longos, né? Não se precisa estar reaplicando toda hora, mas o que a gente reitera bastante sim no início, tá? Você fazer a aplicação semanal, tá? O uso correto, então vamos lá, vamos por etapas para o vídeo não ficar tão extenso e não ficar tão confuso, né? Eu sei que tem muita gente com dúvidas, né? E todo dia a gente recebe várias perguntas, várias chamadas aí, de pessoal querendo saber como aplicar, tá? Então, como ele é um produto sistêmico, a gente indica fazer dois tipos de aplicações, tá? A via catéter, que é injetado no caule, tá? Se injeta em torno de 15 a 25 ml por furo, né? Você faz o furo com uma furadeira, né? Um pouco caído, para o líquido não voltar, né? Para ele aos poucos sendo sugado pela planta, né? Ele vai absorvendo e vai chegando até as brocas, né? Que estão instaladas dentro da planta, né? E ele vai penetrando, tá? Mas vamos dizer assim, a extensão dos furos, a distribuição dos furos, ela precisa ser feita muito conforme, né? Tem que ser espalhado de cima a embaixo, né? Não pode encher a planta de furos, é óbvio, né? Mas você precisa ter uma distribuição boa na planta para que ela possa estar absorvendo em todos a extensão do caule, né? E fazendo isso, né? Você faz essa aplicação, tá? Bota injetado, né? Com uma mangueirinha, pode ser aquelas mangueiras de silicone de pedreiro que você consegue em umas ferragens, né? Loja de ferragem, você consegue aquela mangueira de nível que os pedreiros usam para tirar medidas, e você pode usar essa aí para estar aplicando no caule, né? Para você depois, com uma seringa de 20 a 25 ml, você poder injetar dentro dessa planta, tá? O líquido puro, sempre a gente sempre deixa isso bem claro. Para aplicação via catéter tem que ser o produto puro, agitar bem antes de fazer a aplicação. E para fazer a pulverização, tá? A gente sempre dilui, tá?
Não que o produto aumente, né? É só para você conseguir atingir uma superfície maior na aplicação, tá? Então você usa, não se tem assim uma medida exata para você diluir o T100, porque ele é apenas para você ter uma extensão maior na sua aplicação, tá? Então, geralmente o pessoal usa 250 ml, em torno disso, a 300 ml para uma bomba de 20 litros costal, tá? Quando você pode fazer a pulverização do caule inteiro, se puder fazer a parte em cima da copa também, é importante, tá? É muito importante, mas nem sempre se consegue porque às vezes as plantas são muito altas, né? Mas nesses casos aí se dá mais atenção para as aplicações via catéter, tá, pessoal? Então, assim, fazendo o uso do feromônio, que é para captura do bicudo, tá? O feromônio, muita gente tem dúvidas às vezes, me pergunta se vai resolver o uso do feromônio. Eu vou te dizer o seguinte, apenas o uso do feromônio não vai resolver. Você precisa combater a broca já existente na planta e isso se faz através do uso de um produto inseticida, sistêmico, né? Para combater a broca que já existe na planta. Para você evitar futuras larvas, aí sim, aí o feromônio entra para fazer o controle do bicudo, né? Para que ele não coloque novas larvas na planta. E essas novas larvas, né, se transformam nas brocas e essas brocas que vão sugando a seiva da planta, deixando as plantas muitas vezes, né, com folhas amareladas, frutos caindo, né, e, né, no mais grave, levando a planta até a morte, né. E isso acontece muito, claro que isso num período um pouco mais longo, né, e o problema maior é a identificação dessa praga, né. Muitas vezes você não consegue identificar a tempo, né. E na maioria das vezes assim a gente conseguiu recuperar até uma planta que estava progredindo muito rapidamente, a gente consegue restabelecer, recuperar ela, né? Mas não é em todos os casos, não é 100%, né? Mas para isso também precisa ser feito da forma correta, tá, pessoal? Então, assim, tendo dúvidas, pode nos chamar, sim, é importante, tá? Sempre, porque cada caso é um caso diferente, né? Eles mudam, porque você pode ter um tipo de plantas, um tem plantação de coqueiro, outro tem plantação de palmares, açaí, butiá, ou apenas ornamental, né? Que a maioria dos nossos clientes são de plantas ornamentais, jardinagem, viveiros. Então, assim, são às vezes poucas plantas, às vezes são muitas plantas, a gente precisa fazer uma avaliação, tá? Então, cada caso é um caso diferente, tá, pessoal? Então, assim, eu peço que vocês entrem sempre em contato, né? Os nossos números estão no YouTube, no Instagram, a gente tem várias formas de você nos contatar, tá, pessoal? É isso aí, show de bola!